Olá, estamos começando mais um Recorte Jurídico, um episódio mais do que especial no nosso quadro Além do Direito, onde a gente consegue trazer pessoas de áreas além do direito para contribuir com a sua formação e ajudar a gente nesse dia a dia que não é tão fácil, que é a labuta da advocacia. E hoje eu trago Marina Lima, que é publicitária por formação e vendedora de coração. Seja muito bem-vindo ao Recorte Jurídico. O prazer é meu, Kennedy. Você, a gente já tem uma ligação boa em outros projetos, tudo, e é um prazer imenso falar sobre uma coisa que eu já faço há tanto tempo, né? Excelente. Eu já confesso que queria há muito tempo ter a Marina aqui no Recorte Jurídico, não só pela admiração que eu tenho por você como pessoa, mas pela sua contribuição mesmo para o Sim. nosso quadro, para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o Recorte Jurídico. É um episódio que eu até brinco que eu acredito que poderia facilmente ser nomeado como uma aula ou como uma masterclass, uma mentoria, porque é uma habilidade que praticamente 90% dos advogados que passaram por aqui falam que hoje é o principal gargalo do seu escritório, é a principal habilidade que eles querem aprimorar, então eu acredito que tem tudo para dar certo, ser um ótimo episódio. Sim. E para a gente iniciar, eu queria, Marina, que você explicasse um pouco para quem está nos escutando, afinal, quem é Marina? Como é que você começou nesse mundo publicitário, nesse mundo de venda e o que vendas, né, representa para você? Tá. Eu vi que saiu aqui, ó. Saiu sozinho aqui, eu vi. Ah, pois Eu bota vi aí. do lado, assim, de. É Tu porque eu refaz. acho que é porque tava Só a pergunta, né? é. Mostrou mudando, foi? Mostrou, na hora que ela apagou. Beleza, não tem problema não. Marina, pra gente iniciar, eu queria que você explicasse pra gente, afinal, quem é Marina Lima? Como que você começou nesse mundo publicitário? Como é a sua relação com vendas? Explica pra gente como tudo iniciou. Pronto. A história é um pouquinho longa, puxa a cadeira. Mas a gente vai tentar resumir um pouquinho. Eu venho de uma família que meu pai era médico. E então, assim, eu sou a mais velha de 4 irmãs. E o que se esperava da Marina, a mais velha vai ser Com médica, certeza. né? E não fui. Não consegui me identificar. Pra ter uma ideia, meu pai me levava até para plantão. Meu Deus. Com ele, eu acho que querendo, vai dar certo, Incentivar. passa por osmose, não adiantou. Então, assim, eu resolvi enveredar realmente para a área de humanas, cheguei a passar para a faculdade de Direito, pensei em fazer realmente Direito, gostava também. Mas quando eu comecei a ver sobre publicidade, eu escolhi publicidade para ser o meu curso, porque eu adorei tudo que eu ia ver. Eu sempre fui muito de criar as coisas, de estar produzindo. Então, assim, aquilo me encantou de um jeito incrível. E resolvi fazer publicidade. Meu pai não ficou assim, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo esperava eu ser médico, mas todo mundo me apoiou, sempre foi muito tranquilo isso em casa. Graças a Deus. E comecei. Quando eu estava concluindo, eu comecei a ter as primeiras. O primeiro contato com a venda em si. Sim, sim. Porque a minha professora, que é a Larissa Maia, muita gente conhece aqui, Teresina, maravilhosa, era minha orientadora do meu trabalho de conclusão de curso. E eles, Marina, tem uma vaga numa emissora, que é uma afiliada aqui. E aí estão querendo alguém para a área de executiva de conta. Aí eu disse, o que faz uma executiva de conta, gente? Eu nem Que imaginava. nome estranho é esse, né? Não. E aí fui. Mas eu disse, não, eu queria era começar a trabalhar. E fui. Fui como estagiária, né? Sim. Faltavam uns 3, 4 meses para eu me formar. E aí, no primeiro dia que começou meu treinamento, eles me entregaram um mapa de mídia, que é um API, um pedido de inserção, que a gente chama em TV, rádio, tudo. E aquilo eu nunca tinha visto na faculdade. Hoje o pessoal já vê na faculdade. Hoje as faculdades, eles têm a parte de você entender, de você se familiarizar com essa parte de comunicação, de Sim. telecomunicação. Quando me entregaram, eu disse, gente, isso aqui não é para mim. Gente de Deus, eu não sei nem para onde vai. Preenchi tudo errado, mas fui aprendendo. Comecei a fazer as primeiras visitas com outras meninas e tudo, que já estavam lá para eu entender. Kennedy, na hora
que começou essa história de venda. Gente, isso aqui não é pra mim, pelo amor de Deus. O que que eu faço aqui? Mas aí veio a primeira comissão. Aí eles começaram a melhorar. Aí as coisas mudaram de figura. Quando eu recebi a primeira comissão, eu disse, meu Deus, como é que eu faço para isso ser para mim? Eu tenho que aprender. E foi aí que eu comecei. E assim, eram desafios grandes. Sim. Quando eu me formei, não pude continuar lá por causa do estágio, né? E não estavam contratando. Mas logo eu entrei, uma semana depois eu já estava em outra emissora. E fiquei nessa emissora até essa emissora primeira me chamar de volta. E eu sei que eu passei por 3 emissoras daqui, passei por ser gerente geral de loja de carro, que quando o meu chefe foi me contratar, eu olhei para ele e disse assim, você sabe que eu não entendo nada de carro. Eu entendo de venda, eu entendo de gente, mas eu não entendo de carro. Já tá bastando para mim. E o que eu quero que você faça lá é isso, beleza. Um ano depois, terminou, eles, tudo que eu queria que você fizesse, você fez aqui na loja. Agora você vai comigo assumir outro desafio. Aí eu fui para a área de comunicação de novo, uma felicidade incrível, era a minha área. Nisso eu já tinha muito tempo, mas mesmo assim eu sentia uma grande necessidade de entender melhor o que eu fazia. Sim. Porque assim, além do mercado mudar constantemente, o jeito de ver o vendedor mudou também, graças a Deus, que é como eu lhe disse antes. Quando a gente cresce, a gente vai crescendo e vai ouvindo como se vendedor fosse aquela opção de que não deu para nada, vai para venda, né? Ou então, papo de vendedor, mentiroso. Então, assim, são coisinhas que você vai ouvindo e que você vai introspectando. Sim. Então, eu tinha que mudar isso dentro de mim para as pessoas de fora verem diferente. E nisso foi muito bom, porque pelos lugares que eu passei, aprendi muito. Foram muitos contatos, muitos contratos. E nisso a gente começou essa parte de venda. Então, assim, eu não sei fazer outra coisa, eu não quero fazer outra coisa, eu amo o que eu faço hoje. Então, foi muito diferente do que no início. Sim. Né? As pessoas, elas às vezes confundem muito a questão da publicidade, do marketing e de vendas. Realmente são a mesma coisa ou tem alguma diferença? Na verdade, tem. Por exemplo, quando eu estava na faculdade de publicidade, por que eu não imaginava eu enveredar para o lado de venda? Porque na publicidade você aprende redação publicitária, produção, edição. Então, assim, é uma coisa diferente. É criação, é uma produção de um evento, é uma produção de uma campanha. Então, você lida com o cliente, Sim. mas praticamente o cliente, você não tem que fazer aquela venda completa, né? Desculpa, aquela venda completa para o cliente. Você vai expor as ideias e ver com ele se é aquilo que ele queria. Era mais ou menos assim que funcionava no tempo que eu fiz faculdade, que hoje está bem diferente. Mas, quando você está dentro de uma empresa, o que me facilitou a questão da publicidade? O a mais que eu consegui oferecer ao meu cliente. Então, o cliente, por exemplo, Marina, eu não tenho ninguém que possa fazer um roteiro de um vídeo para mim. Eu fazia. Eu ia atrás e fazia. Tudo que eu tinha aprendido, eu usava. Então, era um a mais. Então, a confiança dele, dizer, poxa, eu posso contar com ela para tudo aqui. Me ajuda, né? Me ajeita aqui em tudo. Nisso é bom. Dentro de uma empresa, venda e marketing tem que andar casado. Completamente. Por quê? O marketing vai atrair teus clientes e tu vai desenvolver o processo de venda com o cliente que vem. Sim. Certo? Então, assim, é uma coisa casada. A venda é realmente o coração de uma empresa. É como eu digo sempre. Por que que é? Porque tudo está interligado. Então, a logística está interligada com a venda. Porque se não tem venda, para que o marketing vai trazer algum lead, algum cliente para você, se não existe quem vá fazer esse processo? A logística, por que está ligada à venda? Porque se não tiver uma entrega que seja excelente, teu cliente não volta, teu cliente não confia mais em ti. Então, assim, é uma coisa ligada à outra. Se não tiver venda, como é que sustenta uma empresa? Como é que dá lucro? Como é que paga? Para que o RH vai contratar? Então, assim, tudo é interligado. É como eu estou dizendo. É como se o coração e todos os outros órgãos fossem se ligando. Então, marketing, aí vai o marketing, vai logística, vai RH. Então, assim, tudo. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Semana passada eu dei um treinamento para um cliente, foi até online, ele nem é daqui de Teresina, do Piauí, no caso.
ele me ligou e eu perguntei para ele, o que que você espera de mim? Ele disse, Marina, eu preciso urgentemente entender de venda. Porque o que acontecia? Ele era extremamente... ele é da área de tecnologia, Sim. então ele é aquela pessoa tecnológica. Então ele vai para o desenvolvimento do produto. Mas ninguém sabe do produto dele, entendeu? Então, assim, ele precisava entender um pouco sobre a parte da venda, como oferecer o produto dele. Porque eu gosto muito de partir da pessoa começar, fazer a venda e depois melhorar o produto. E na cabeça dele, não. Ele tinha que ter o melhor produto do mundo para depois oferecer. Sim, E eu sim. dizia, como é que tu vai ter lucro? Como é que tu vai sustentar o aperfeiçoamento do teu produto, entendeu? Então, a gente foi fazer todo um estudo de como é que estava. Então, assim, a equipe dele comercial muito aquém do que se esperava, porque eles não tinham um exemplo, querendo ou não, o CEO da empresa tem que entender de Sim. tudo, principalmente de venda. Excelente. Hoje nós estamos vivendo uma era onde se fala muito da inteligência artificial. Você acha que isso ajuda ou atrapalha o vendedor? Não é que ajude nem atrapalhe. Eu gosto muito de inteligência artificial, eu acho que tem suas grandes vantagens, né? Até para você entender como começar, por exemplo. Eu gosto muito de ensinar sempre, de você usar sempre uma frase de impacto quando você chega para atender o cliente a Sim. primeira vez. Por quê? Porque você já consegue uma conexão, você já quebra aquelas 2 perguntas dos 7 segundos, né? Então, assim, você consegue se aproximar mais. Mas, às vezes, você não tem tempo hábil ou a criatividade de criar uma pergunta. Aí vem a IA. Coloca lá na IA o que tu quer. Ah, eu vou atender um cliente sobre tecnologia. Me diz uma frase interessante de 7 segundos para eu falar para ele. Entendeu? Ou envolvendo coisa tal, ou envolvendo um desenvolvimento da empresa dele, alguma coisa de estudo da área que ele atua, né? Então, assim, isso é interessante. Eu fui atender um cliente de tecnologia aqui em Teresina também, e eu disse para ele, porque assim, ele trabalha muito com banda larga, que são coisas diferentes, porque a gente Sim. começa a aprender quando a gente vê isso. Então, ele trabalha com banda larga, mas também trabalha com link dedicado. Que só sabe o que é link dedicado quem trabalha com a área de tecnologia, Sim. que tem uma empresa que precisa e tudo. E aí eu disse para ele, eu tô com um projeto, classe AB, para você comprar. Marina, mas que a gente trabalha mais com o público mais popular, banda larga, tudo. Eu disse, mas você não está entrando no mercado de link dedicado? Então é esse o seu público, são empresários. Sim. E aí foi como eu consegui que ele começasse a abrir a cabeça dele de que valia a pena. E ele entrou e valeu a pena no projeto. Então, Olha que assim, bom. o legal é isso, porque assim, hoje mesmo, ele me liga às vezes, me pedindo opinião de alguma coisa que ele quer fazer, o que é que tu acha, entendeu? Tipo, nem sou eu que tô atendendo, mas ele me pede essa opinião porque ele viu que tem como a gente ter uma visão diferenciada das coisas, né? Então, o encantamento da venda é esse. É você conseguir realmente ajudar seu cliente. Porque é o intuito da venda, Sim. né? Ou você vai sanar uma dor, ou você vai realizar um desejo. Das duas, umas. Então, isso é o que é legal para o vendedor, né? E isso é em qualquer área, em qualquer nicho, qualquer. Não tem como. Você tem que criar essa conexão inicialmente para depois começar um processo de venda. Excelente. Marina, a gente falou sobre conexão, algumas habilidades. Eu queria que você explicasse para a gente, se você pudesse elencar as principais habilidades que um bom vendedor deve construir ou priorizar, quais habilidades seriam essas? Pronto. Quando a gente conversa, quando a gente bate papo com alguma empresa sobre a área, parte comercial, né, deles, às vezes, Marina, vem bater um papo com a minha equipe comercial, ver como é que tá aqui, né, tudo. A gente sempre gosta de falar, assim, eu tenho uma tríplice que eu gosto de trabalhar, que eu começo, que é, você tem que se conhecer, você tem que conhecer a fundo o seu produto, mas quando eu digo a fundo, é muito detalhado. Como é que é a tua entrega, o que tu pode fazer, o que não pode, se vai atrasar, se não vai, que tipo de tecnologia tu usa, como é o jeito que chega o produto para o cliente, em quanto tempo, não, vai dar um problema, eu me antecipo, já falo para o cliente. Então, assim, você tem que saber do seu produto, como ele é fabricado, tudo dele. E a terceira coisa é conhecer gente, gostar de gente, entender de gente. Então, são 3 coisas importantíssimas.
E tem algumas inteligências que a gente chama, que são mais ou menos umas 5 inteligências, que são importantíssimas para um bom vendedor. O vendedor que eu chamo o high ticket, né? Sim, sim. Que é aquele vendedor que realmente quer crescer, que quer Sim, se sim. desenvolver. Que é a inteligência emocional. Essa parte de inteligência emocional, que é autoconfiança, porque confiança realmente... A autoconfiança vende muito mais do que o próprio produto, do que tudo que tu vai dizer. Se você chegar no seu cliente, cabisbaixo, com aquela cara, meu Deus, estou sofrendo, isso é a morte para mim. Não tem quem vá lhe ouvir. Péssimo demais, Acredite. né? Se coloque no lugar de comprador. Se uma pessoa chega para lhe atender assim, você não ia gostar. Então, Eu sou super empolgado. Quando eu vou comprar algo, se não tiver na mesma frequência que eu, nem compro. não dá, não tem como. É o que eu estou dizendo, é a conexão. Porque você faz a conexão, primeiramente, logo do seu cérebro de vendedor com o cérebro do comprador. Sim. E isso é a coisa certa. Depois é que vem outras coisas, né? Então, assim, autoconfiança é importantíssimo. A antifragilidade é muito importante. Por quê? Porque a antifragilidade é o que vai determinar como é que tu vai lidar com os nãos. Porque nem sempre tu vai ter sim. Quase nunca é sim. O Né? sim é Então, quase assim, a exceção. O que é o intuito? É você, segundo a pesquisa, a cada 10 nãos, a cada 10 nãos que você recebe um sim, mais ou menos isso. Ou então, a cada 10 clientes que você atende, você consegue 2 vendas, 20%, mais ou menos isso. E não pode ser assim, ao contrário. Então, você tem que ter todo o processo bem definido, o método bem definido, para que mude essa conversão de você. Por quê? A antifragilidade age bem aí. Então, eu recebi um não, bora partir para outra. Sim, Ninguém sim, se abate sim, com isso. sim. Né? Então, a autoconfiança, a antifragilidade, a automotivação. O que é automotivação? É você saber exatamente onde você quer chegar. Qual o teu sonho, qual a tua meta. Mas aquele negócio muito bem definido. Para você, todos os dias, levantar com muita vontade de que aquilo dê certo. Entendeu? Então, assim, eu quero comprar meu apartamento. Então, minha meta eu vou bater todos os meses, meta X, porque eu tenho que ter o dinheiro para comprar meu apartamento. Então, assim, é uma meta bem definida, é uma meta forte. E você tem que criar metas que sejam atingíveis, mas que não sejam fracas. Entendeu? Isso foi uma coisa que eu aprendi também com o tempo. Eu dizia assim, não, eu tenho que ganhar X por mês. Não, eu tenho que ganhar 3X. Com certeza. Porque você se empolga diferente, sim, você se diferente. dedica de forma diferente, né? Então, assim, a autoconfiança, a antifragilidade, a automotivação, importantíssima. Outra coisa que é super importante é você ter uma cabeça ensinável. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, você se torna tão bom, que você não tem a humildade. Então, teu ego se sobressai e você acha que é a última bolacha do pacote. Não é. Você tem que estar aprendendo todos os dias. Você tem que estar estudando todos os dias. Gente, eu estudo diariamente. Todo dia eu vejo algum assunto, alguma coisa, ou sobre neurociência, ou sobre venda em si, vejo palestras de quem é especialista, tenho mentores. Então, assim, isso é importante, entendeu? É você se mudar todo dia, né? Você ter que ver diferente. Até um gancho do que eu ia te perguntar. As pessoas, às vezes, assim como um grande jogador, vamos pegar aqui um exemplo, Neymar, né? Que é um excelente jogador, muito conhecido no Brasil. Vendas é dom ou é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada? Eu digo muito. Se tu entrar no arroba falando de venda, toda vez eu boto uma hashtag. Venda é treinável. Venda é treinável. Eu digo por mim, eu tô dizendo pra ti que eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com venda. Apesar de que você se vende todo dia. No momento que tu chega pra tua esposa e diz assim, vamos assistir filme tal e ver desse outro, tu tá tentando vender pra ela a tua ideia. Sim. Né? Se num restaurante você escolhe entre alguns pratos ou o garçom dá uma dica, é venda. Tudo ao seu redor é venda. É só que você não enxerga muito isso porque é uma coisa que você faz no automático. É isso que eu digo. Venda é treinável. É uma habilidade treinável, uma habilidade que você desenvolve, sim. Claro, tem pessoas que nem querem desenvolver essa habilidade. Sim, tem pessoas que sim. dizem, não, eu prefiro
pagar quem faz. Venda não é pra mim. Venda não é pra mim, pronto. Eu já tentei, não bate, não casa comigo. Tudo bem, mas se você realmente quiser desenvolver, desenvolve. Não tem Eu sou como. apaixonado por vendas. E aí, Marina, aproveitando o gancho aqui desse assunto que a gente está falando, eu queria deixar registrado aqui no nosso podcast uma situação, né, que aconteceu comigo de forma positiva. Eu fundei o Recorte Jurídico há alguns anos atrás, ali, os primeiros vídeos eram feitos dentro do meu quarto, não era nem entrevistando pessoas, era mais uma reflexão, foi evoluindo para celulares até a gente se tornar o que nós somos hoje. Mas foi me colocado um desafio que, para mim, naquela época, era um desafio assim, muito grande. Ser o primeiro podcast a, por exemplo, lançar uma revista, a lançar uma premiação. Sim. E aí eu pesquisei e nenhum podcast no Brasil inteiro fazia isso. Eu digo, meu Deus, será que eu tenho capacidade de fazer isso e no Brasil ninguém faz? E aí a gente teve a oportunidade, né, de ter contactar a Marina, né, através do treinamento dela, da assessoria. E ela falou uma coisa que mudou para sempre a minha mentalidade, a minha forma como enxergar os desafios. Ela falou, Kennedy, na realidade o que você está fazendo é dando oportunidade para essas pessoas. Nem todo mundo vai estar dentro dessa revista se você não colocar ela em prática, se você não tirar ela. Você já tem uma comunidade formada. E isso próximo ali de dezembro. Então, assim, em tempo recorde, a gente conseguiu fazer uma das revistas que rodou o Piauí inteiro, uma das mais faladas do mundo jurídico em 2025. E nós estamos o quê? Chegando em maio, ou seja, em menos de 6 meses, nós já estamos indo para a terceira revista. Ou seja, nós fizemos a revista do jurídico, fizemos a revista em uma outra área, que é na área de engenheiros, e agora nós estamos entrando na revista dos médicos. Isso. E tudo isso depois de uma mudança de mente, depois do treinamento que nós tivemos com você. Então, quero, em nome de todo o grupo do Recorte, parabenizar pelas suas habilidades, parabenizar pelo seu comprometimento em ensinar o que realmente você sabe. E o principal, que é um dos diferenciais que eu percebi em você em relação a outras pessoas. Você realmente se interessa no seu cliente. Então, você escuta, tem aquela escuta ativa, tenta entender realmente as nossas necessidades para traçar uma estratégia para que a gente consiga alcançar ali todos os objetivos traçados na reunião. Então, de coração mesmo, eu agradeço e fico muito feliz por ter nos ajudado em mudar, né, essa nossa visão em relação a alguns desafios. Esse é o grande desafio que eu estava dizendo. 2026, segundo os estudos, vai ser isso. É a mudança de mentalidade. Porque, assim, não só a mentalidade das pessoas em questão do que querem comprar, as vontades, né, como querem viver e tudo, mas a mentalidade da gente como vendedor. Sim. Assim, a nossa mentalidade tem que ser diferente. Tem umas coisas que assim, eu gosto muito de falar, de conversar e tudo. Então, o que eu mais tive que trabalhar em mim, depois que eu comecei a estudar o meu perfil, para estudar o perfil dos meus clientes, foi isso. Então, a escuta ativa, para mim, foi um dos meus maiores desafios. Sim. De ouvir. Então, assim, aprender a ouvir genuinamente teu cliente, entender realmente em que ponto tu pode ajudá-lo. E fazer ele entender que ele realmente precisa de você. Então, assim, são os desafios da venda, são mais ou menos esses. Você entender o que seu cliente precisa e ele, conscientemente, entender que é você que tem aquela solução. É mais ou menos assim que funciona. Segundo um estudo de Harvard, é assim. A cada 10 clientes que entram numa loja, por exemplo, 2 possivelmente vão comprar. Sim. 2 não vão comprar de jeito nenhum. E os 6, que é mais ou menos uma média que eles fazem, os 6, por exemplo, só vão comprar dependendo da habilidade de venda da sua equipe. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, gente, faça um treinamento de vendas, porque é outra inteligência, a inteligência de vendas. Ah, mas Marina, inteligência de vendas é o quê? Aí é um monte de coisa. Inteligência de venda entra o perfil do cliente, entra as metas, entra o funil de vendas, aí entra a prospecção, escuta ativa, aí é todo um outro processo separado. Todo um outro mundo aí, né? É como eu disse, então a gente tem a inteligência emocional, a gente tem a inteligência de vendas, a gente tem várias, por isso que eu digo sempre, a gente tem que estudar diariamente. E se estude, eu brinco muito.
saiu de um atendimento de um cliente, anota tudo o que foi falado, começa a relembrar tudo o que você disse, o que ele disse, os gestos que ele fez, como é que ele reagiu. Porque às vezes são pequenos ajustes que a gente tem que fazer numa próxima para dar certo, o que não deu antes. Ou então que você só aumente essa habilidade, entendeu? Então, deu certo. Beleza, por que que deu certo? Deu certo porque eu falei isso, ele falou aquilo. Ele realmente valorizou meu produto, ele entendeu o valor que tem para ele aquilo. Então, como foi que eu coloquei para ele? Eu vou repetir com outros, entendeu? Sim. Já que deu certo. Então, assim, se estude também, se observe, né? Isso é muito interessante. Marina, eu estou muito feliz com o nosso episódio, mas tudo que é bom, né, dura pouco. Eu acho que um programa como esse é muito pouco para a gente trabalhar todas as habilidades que você pode compartilhar. E aí fica a dica, né, para quem quer um conteúdo mais denso, a Marina ela realiza, né, esse tipo de trabalho, mentoria, assessoria, treinamento. E eu queria deixar esse finalzinho aqui do nosso bloco para duas coisas. Primeiro, para você responder alguma coisa que eu deixei de perguntar. Sim. E também para explicar para as pessoas como é que elas conseguem acompanhar o seu trabalho, como é que elas Pronto. conseguem ter esse acompanhamento personalizado. Certo. Assim, a gente, por enquanto, como a gente está realmente com uma agenda bem, muito boa, graças a Deus. Então, assim, pode acompanhar a gente pelo @falando em venda no Instagram, e de lá a gente consegue conversar, tem WhatsApp e tudo. Sou super aberta, adoro conversar. Então, vários clientes meus, geralmente eles chegam para mim e dizem: Marina, fala sobre tema tal. Agora mesmo eu tive com um cliente, eu fiz até um vídeo daqueles tipos de cliente. Ela disse: Marina, aqueles 3 tipos. Um que você acaba de falar e ele pergunta a mesma coisa que tu diz. Ou aquele que só chega mandando, né? Aquele que não tem muita educação, que geralmente eu digo que é mal educado um cliente desse, tratar mal as pessoas. Então, assim, alguns clientes meus, algumas pessoas que me seguem, eles me pedem: fala sobre coisa tal, fala um vídeo sobre coisa tal. E isso é legal, a gente receber esse feedback das pessoas, ó, usei aquele teu vídeo na minha aula, né? Então, assim, isso é legal, é interessante. Então, assim, venda realmente é fascinante. Eu consegui ver isso, graças a Deus, há bastante tempo. E eu sou muito feliz com o que eu faço. E eu tenho certeza que quem quiser começar, tente. Estou dizendo, tente começar. Ah, errei aqui. Na próxima você acerta. Não se preocupe que dá tudo certo no final. Excelente. Marina, qual o arroba para que as pessoas possam acompanhar o seu material diário? Pronto. @falando em venda é um Instagram. Eu geralmente posto diariamente algum conteúdo gratuito e tudo. Aí lá tem o linkzinho pro WhatsApp. Marina, quero marcar de tu vir bater um papo com a minha equipe comercial. Alguns pontos que eu preciso ajustar, a gente faz isso também, viu? Tranquilo. Excelente. Marina, muito obrigado por você ter participado Fiquei do muito feliz. Recorte Jurídico, nesse novo quadro que a gente está apresentando, que é Além do Direito. E para você que está do outro lado da telinha, que quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui, já sabe, basta seguir as nossas redes sociais, corre agora lá no nosso Instagram, Recorte Jurídico, e do nosso canal oficial do YouTube, Recorte Jurídico Oficial. Além também de anunciar já de primeira mão para vocês que no próximo mês estaremos lançando o nosso portal Recorte Jurídico, onde você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece nesse meio. Então, toda semana tem episódio novo e eu estou aqui aguardando por vocês. Tchau.